Às vezes ouvimos falar de arrependimento no leito da morte. Aqueles que vivem toda a sua vida descuidadosos e sem Cristo, se a importância do bem-estar de sua alma lhes é importante, eles dizem que considerarão o assunto algum dia e assim o adiam repetidamente e continuam com seus pecados e prazeres. Por fim, quando se encontram à beira da sepultura, ficam alarmados e começam a clamar a Deus por misericórdia e fazem uma profissão de fé em Cristo. Isso, suponho, é o que se chama de arrependimento no leito de morte. Mas os arrependimentos no leito de morte são coisas muito insatisfatórias. Estou longe de negar que um homem, mesmo na 11ª hora de vida, se ele realmente se voltar para o Salvador e colocar sua confiança em seu precioso sangue, encontrará misericórdia. A graça de Deus é infinita e não tenho dúvida de que muitos estarão no céu que foram salvos em um leito de morte. Mas, em muitos casos, pessoas que pensavam que estavam morrendo e professavam estar arrependidas e se recuperaram, com a saúde renovada veio um renovado amor pelo pecado. Suas impressões se dissiparam, seu alarme desapareceu e seu chamado arrependimento provou ser irreal. O mero resultado do terror ao pensar na morte fez com que tudo isso acontecesse. Não era verdadeiro. É fácil ver que a loucura de adiar o arrependimento até a hora da morte é realmente grande. Mesmo se for permitido ter um leito de morte, o que não é de forma alguma certo, pode ser o melhor momento para pensar em sua alma quando o corpo está atormentado pela dor e a mente enfraquecida pelo sofrimento contínuo? Além disso, não parece uma coisa muito mesquinha dedicar todos os seus melhores anos ao serviço do pecado e de si mesmo, e então, quando as forças estão falhando e a vida se esvaindo, volta-se para Deus porque não pode mais seguir o seu próprio caminho? Ninguém deve ser tolo o bastante para deixar o assunto de sua eternidade para as últimas horas de vida, pois pode não haver esse tempo. Mas alguém pode perguntar, se Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, por que Ele não permite que os homens, melhor dizendo, por que Ele permite que os homens morram sem arrependimento? Ou seja, Ele não deixa eles ser salvos antes? Deus nunca impõe suas bênçãos sobre os homens ou os trata como se fossem meras máquinas. É a alma ansiosa que Ele satisfaz. A oferta do Evangelho de salvação é feita a todos, e todos são ordenados a se arrependerem. Mas se um homem voluntariamente fecha seus ouvidos ao chamado da graça e vira as costas para a misericórdia de Deus, ele não tem ninguém para culpar além de si mesmo, se ele perecer miseravelmente em seus pecados. Tudo o que o amor divino poderia dar foi dado gratuitamente por ele. Toda a justiça divina reivindicada foi oferecida gratuitamente. Tudo o que era necessário ser feito foi plenamente realizado. O que mais um homem poderia esperar de Deus quando ele não poupou nem a seu próprio filho? Antes, ele o entregou por todos nós. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo,
Então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João: pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples. A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado: o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura desta caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão.
o tempo, ou quando. Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.